Fala pessoal, bom demais. Vamos ali fazer um passeio, vamos lá na Serra do Cipó. Então é uma viagem de pouco mais de 2 horas. Carreguei o carro, 100%. Tá dizendo que roda 146 km. Lá deve dar... Falou 146 km, 546 km. Não, a viagem deve dar 146, deve dar uns 100 e poucos km. Ah, tá. A viagem deve dar mais ou menos isso, 100 e alguns km. E vamos ver como que vai ser a autonomia, ó. Tá marcando 17,5 km a cada 100 kW. A minha percepção, porque eu também não dirijo muito, mas a minha percepção é que quando eu pego o BR, o carro fica mais econômico do que andando aqui no meu bairro. Meu bairro é muito morro e na hora de subir o consumo aumenta bastante. Bom, vocês perguntaram uma vez se tem alguma coisa que eu não gosto no carro. E tem uma coisa, mas na verdade eu acho que nem é culpa do carro. É culpa dos smartphones da atualidade, que tem as câmeras saltadas para fora. Mas uma coisa que realmente eu não utilizo, que para mim não é legal, é o carregador por indução. Esse carregador por indução ele é muito lento. E como o celular tem essas câmeras saltadas para fora, o celular ele fica mexendo de um lado para o outro. E aí, quando vai ver, não carregou nada. Tipo, ele só não descarrega. Mas carregar mesmo que é bom, carrega não. Então eu sempre trago um cabo, deixo um cabo ali já conectado no USB-C, para poder carregar o celular de verdade na hora que eu precisar. Então fica aí um ponto negativo que eu acho. Bom, que eu me lembre agora, não tem nenhum outro ponto negativo. O carro é baixo, mas é tranquilo, não esbarra nos quebra-molas igual eu pensava que esbarraria. Mas se você passar um pouco mais rápido, ele soca bem no meio. Lá ele soca no meio, então passa devagar, porque como o entre-eixo dele é muito grande, na hora que desce, o carro é pesadão, na hora que desce a primeira roda, ele vai bater, então vai devagarinho. Fora isso, tranquilo, não tive problemas também de raspar em rampa, de shopping, assim, depende também da rampa, né, mas é bom que a gente reaprende a dirigir, porque quando eu tinha a X1 não tinha tanta, vamos dizer assim, tanta frescura, né, não pegava em nenhum quebra-mola, em lombada também não, então era mais tranquilo. Mas com o Seal você acaba reaprendendo a dirigir de novo, então é um ponto que também não tem incomodado. E quando eu comprei esse carro, ele incomodava a parte de sensores dele que estava desregulado. Então todos os carros vieram com o sistema ADAS apitando demais, qualquer coisa apitava. Troca de faixa, ele jogava o volante de volta para a faixa que você tava de forma muito brusca. Isso assustava um pouco e ficava apitando o tempo todo. Agora ele parou com isso, depois de várias atualizações, o carro ficou excelente. O Apple CarPlay não tinha sem fio, era só com fio. E aí agora já tem o Apple CarPlay. Lembrei de um ponto negativo que tem acontecido não só comigo, mas com vários outros motoristas. Se você tem o BYD Seal, conta pra mim se você também tem esse problema, que é quando eu coloco no Apple CarPlay pra ouvir música, a música fica picando, tipo assim, em alguns momentos ela fica muda, como se estivesse faltando sinal, e aí de repente ela volta. Então se você também tem esse problema, comenta aqui, e se você conseguiu resolver de alguma forma, também conta aqui, porque vai ajudar muitos outros motoristas que também estão tendo esse mesmo problema. E é isso, eu vou passar ali na farmácia para comprar um repelente para minha esposa
E vamos seguir viagem, vamos passar na casa de uma prima dela. A gente vai junto. E aí quando chegar lá, eu mostro pra vocês quantos quilômetros a gente rodou e como que tá a autonomia do carro nessa viagem. Valeu! Aí pessoal, 67%, rodamos 142 km. Viemos aqui ver aquela estátua lá. Deixa eu ver se dá pra ver. A estátua do Juquinha. Estátua do Juquinha. Agora, Na Serra do Cipó. na Serra do Cipó, agora vamos ali procurar um restaurante. Bora. Aí pessoal, chegamos com essa bateria, 65%. E rodamos 365 km. Tô só indo ali almoçar agora. E aí eu vou aproveitar e vou mostrar pra vocês com quanto de bateria a gente vai chegar em casa. Beleza? Bom, olha só, agora a gente vai embora. O carro então tá com 64% de bateria. Tá dizendo que roda até 350 quilômetros. Até então a gente rodou 167 quilômetros, tá? Então a autonomia aí tá de 17,4 kWh a cada 100 quilômetros. Já coloquei o endereço aqui no GPS e agora partiu para casa. Eu vou mostrar quando eu chegar lá quanto que chegou, qual que foi a autonomia, quanto sobrou de bateria. E aí a gente fica sabendo tudo certinho. Aí, pessoal, eu cheguei em casa, 37% de bateria ainda. Eu achava que eu chegaria aqui com pelo menos uns 10%, mas chegou 37%, excelente. Diz que ainda roda 184 quilômetros e a gente rodou então 115 quilômetros na volta e na ida foram 165. Então, achei até estranho, a gente passou por um caminho diferente, mas economizou, assim, uma quilometragem bem alta. Apesar de que a gente chegou lá, essa estrada que vai para a Estátua do Juquinha, ela é uma estrada comprida, então acredito que tenha sido essa a grande diferença aí, apesar da gente ter passado por um caminho diferente. A maioria foi BR, então acredito que tenha sido isso. Então, assim, eu achei que foi muito bom o resultado e, e é isso. Se tiver qualquer dúvida sobre o carro, pode deixar aqui nos comentários e aproveitando, entra na nossa comunidade do Facebook. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Eu vou deixar um link também dos produtos da Amazon que eu compro aqui para o carro, que eu utilizo e que eu também utilizo nos meus canais aqui na produção de conteúdo para o YouTube, beleza? Qualquer dúvida, só mandar. Tamo junto, obrigado por assistir. Lembre de se inscrever. Um forte abraço e eu te espero no próximo vídeo. Até mais.